Olá pessoal, professor Aécio aqui, com mais uma aula sobre noção de função. Começaremos hoje a falar sobre gráfico de uma função. Esse conteúdo será dividido em 3 aulas, onde a primeira parte falaremos sobre a definição e também, se dado um conjunto de pontos ou um gráfico qualquer, como saberemos se esse gráfico é ou não de uma função. Mas antes de ir para o conteúdo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e assine o sininho de notificações. Bem, o que é o gráfico de uma função? A definição fala o seguinte: dado uma função f de R em R, o seu gráfico é o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y, para os quais x e y pertencem a R e y é efetivamente igual ao f de x. Lembrando que esse primeiro conjunto é o domínio e esse segundo conjunto é o contradomínio. Em símbolos, temos que o gráfico da função f é dado pelos pares ordenados x, y, com x e y pertencentes a R e o y igual a f de x. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Pessoal, isso é bem simples. Se eu pegar aqui no eixo x valores x1, x2, x3, x4, eu obterei no eixo y pela função os valores y1, y2, y3 e y4. E isso, pessoal, são pares ordenados. x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. E a gente viu na aula passada que esses pares ordenados, no plano cartesiano, representam pontos. Aqui temos o ponto P1, o ponto P2, o ponto P3, o ponto P4. E esses conjuntos de pontos é que formam o gráfico da minha função f. Vamos a um exemplo para ficar mais explícito o que foi falado. O exemplo fala o seguinte: consideremos a função f de domínio real e contradomínio real, dado por f de x igual a x ao quadrado. Essa aqui é a nossa lei que define a função. Bem, veja aqui que se eu atribuindo valores a x, eu encontro pela função f os respectivos valores de y, ou seja, os f's de x, gerando assim, pessoal, pontos, pares ordenados, que é menos 2 e 4, que é o par ordenado menos 3 meios e 9 quartos, que é o par ordenado menos 1 e 1, e assim por diante. Como vimos, todos esses pares ordenados representam pontos. E esses pontos é que vai gerar o gráfico da minha função f. Como pode ser visto nessa figura que eu deixei aqui prontinha para a gente. Vejamos agora como determinar se um dado gráfico é ou não o gráfico de uma função. Professor, como é que eu vou fazer isso? Pessoal, isso é bem simples. Vamos aqui na nossa figura 1. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos traçar retas perpendiculares ao eixo x, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. E vamos prestar atenção na interseção dessas retas com o gráfico. Se essas retas cortarem o gráfico em apenas um ponto, que é o que está acontecendo na nossa figura 1, teremos um gráfico de uma função. Logo, aqui na figura 1, o gráfico é de uma função. Já no
Já na figura 2, se você prestar atenção, quando traçamos retas perpendiculares ao eixo x, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, há retas que cortam o gráfico em mais de um ponto. No caso aqui, em 2 pontos. Se isso acontecer, teremos que o gráfico dado não é de uma função. Então, na figura 2 aqui, este gráfico não representa a função. Ou seja, para um gráfico representar o gráfico de uma função, teremos que ter as retas perpendiculares ao eixo x, cortando o gráfico em apenas um ponto. Se isso não ocorrer, cortar em mais de um ponto, então não teremos uma função. Vamos resolver um exercício para fixar melhor o que foi dito. O exercício fala o seguinte: determine se cada um dos gráficos abaixo representa uma função. Bem, pelo que vimos anteriormente, devemos traçar retas perpendiculares ao eixo x, ou seja, formando ângulos de 90 graus. Fazendo isso, percebemos no item A que essas retas cortam o gráfico em apenas um ponto. Se corta o gráfico em apenas um ponto, então temos que este gráfico representa uma função. Logo, o gráfico é de uma função. Já no item B, se traçarmos retas perpendiculares ao eixo x, veremos que essas retas cortam o gráfico em mais de um ponto. Aqui está acontecendo que elas estão cortando em 2 pontos. Então, se corta em mais de um ponto, o gráfico não é de uma função. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje e até a próxima. Valeu!